Nas últimas semanas nós relatamos aqui em várias reportagens na CBN, falando sobre a violência contra a mulher, casos de estupro, mortes também, e a gente percebe que esse tipo de violência tem aumentado nos últimos tempos. E sobre esse assunto eu converso agora com a professora da Unesp, a doutora Mônica Abrantes Galindo. Professora, muito obrigado aí pela participação. Fabrício, eu que agradeço. Pena que é para falar sobre um assunto tão triste, né? Exato. Por que está acontecendo? Está tendo mesmo esse aumento da violência de uns tempos para cá? O que a gente sempre fala é que sempre também tem um efeito inverso, né? As mulheres estão denunciando mais e também aparecem mais esses casos de estupro. Mas, de qualquer maneira, parece que a violência nos últimos tempos tem se intensificado, né, Mônica? Olha, Fabrício, você me perdoa, os números exatos desse aumento de violência, eu não posso te falar que eu não tenho um conhecimento exato, mas eu acho que você tocou nesses dois pontos que são importantes. Acho que num certo aspecto a gente pode estar tendo um aumento dessa violência, mas a parte positiva, se é que a gente pode falar de alguma coisa positiva nisso, é que a gente efetivamente tem tido um aumento da possibilidade de denúncia, né? Então as mulheres têm falado mais, muitas coisas que antes aconteciam no âmbito doméstico, que a gente ainda tinha aquela ideia de que coisa da casa não se pode mexer, ou a mulher ficava envergonhada. Então isso tem melhorado, as mulheres estão podendo falar mais, então nós estamos falando mais, então esse é um aspecto positivo dentro desse problema e dessa tristeza tão grande. Certo. E o que pode ser feito em termos de políticas públicas, né? A senhora está aí, estuda também esse assunto, para tentar evitar que casos como esses que têm acontecido, eles continuem aumentando? Olha, eu acho que em termos de políticas a gente já teve alguns avanços, por exemplo, com relação à Lei Maria da Penha, à instituição dos Conselhos da Mulher, a questão das delegacias das mulheres, que infelizmente ainda há muita coisa a melhorar. Por exemplo, uma reivindicação nossa muito forte é que as delegacias elas fiquem abertas nos finais de semana e durante um período maior, durante o período do dia todo, a noite toda, porque você, por exemplo, nos finais de semana a gente já tem estatística de que é um momento em que que as questões de violência acontecem muito mais, principalmente os casos de violência doméstica, tá? Agora, eu acho que eu gostaria, talvez até que tenha mais propriedade para falar um pouquinho para você, seja a questão da educação mesmo. Obviamente que a gente não pode dizer que a ligação é direta, né, de falar assim, nós vamos atuar em questões de educação e vamos melhorar diretamente esse problema. Entretanto, um aspecto importante é que a gente vive numa sociedade que ela é machista. E eu estou dizendo isso, não estou falando contra os homens, né? Não são só os homens. A nossa sociedade, né, ela é machista. E essa característica, ela é muito forte quando a gente vai pensar na questão da violência, né, da questão da violência contra a mulher. O grave problema, o problema principal quando a gente diz em relação ao machismo, é essa ideia de que a gente vai ter os homens sendo superiores, ou achando que podem ser donos, ou achando que podem se vingar, ou machucar, ou maltratar as mulheres pelo simples fato delas serem mulheres. E aí quando a gente vai na escola, na educação, às vezes até na própria família, obviamente que não de propósito, ninguém está falando que isso a pessoa vai fazendo de propósito, mas a gente vai consolidando, confirmando esses valores que vão refletindo em todos os aspectos, como por exemplo na violência. E como fazer para mudar isso, professora? Olha, eu acho um ponto muito legal é que você está fazendo agora, né? A gente falar sobre essas coisas. A gente, muitas vezes, Fabrício, trata isso como questões que são naturais. Um aspecto que a gente tem batido bastante a tecla é na questão da desnaturalização desse suposto machismo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente trata meninos e meninas diferentes
só achando que porque eles são realmente diferentes biologicamente, e trata os meninos com privilégios ou as meninas de uma forma menor e acha que isso é natural. Então, na escola, você dá atividades físicas diferentes para meninos e meninas, e diz, não, a menina não gosta de determinada atividade. Eu trabalho com o ensino de ciências, né? Então a gente tem, por exemplo, uma ideia de que as meninas não gostam de ciência e que isso é natural. As meninas não gostam de matemática e que isso é natural. E esquece de olhar o quanto a gente constrói esse gosto ou esse não gosto para meninos e para meninas. E as escolas, hoje em dia, elas estão mudando nesse sentido, ainda insistem nesse mesmo sistema, professora? Olha, Fabrício, acho que a gente tem de tudo. Eu vou te dizer, por exemplo, essas últimas ideias que a gente tem, por exemplo, até desses projetos de escola sem partido, ou que se vira e se fala em que não se pode conversar sobre gênero e sobre sexualidade dentro da escola, é um desserviço, né? Porque aí a gente para de falar, de discutir com as crianças e com os jovens a respeito dessas coisas. Num aspecto, a gente precisa confiar e, na verdade, precisa estar formando e orientando os nossos professores para que essas questões de sexismo e de machismo sejam combatidas dentro da escola. Agora, existem ações, sim, que já têm avançado nesse sentido. Quando a gente tem na universidade estudos, oficinas, se preocupa com essa formação dos professores, quando nas redes você tem essas formações, isso pode ajudar os professores a olharem para essa questão de uma forma melhor, de uma forma que conteste essa suposta naturalização dessa ideia de que o menino pode algumas coisas e a menina não. E entenda também o seguinte, ninguém está falando que meninos e meninas não são diferentes. Não, eles são. O problema é quando essas diferenças elas vão colaborar para uma desigualdade de direitos, de oportunidades, de possibilidades para cada um. E que desemboca, aí eu volto, não é que desemboca naturalmente, né? É que você corre o risco, você contribui para que isso desemboque também numa questão de violência. Se o menino acha que ele é superior, que ele está cheio de privilégios, ele acha também que ele pode bater, que ele pode maltratar, que ele pode estuprar, que ele pode usar as meninas no limite da forma como ele quiser. A gente está falando de educação, mas dentro das famílias também é importante fazer essa conscientização, claro, né, professora? Claro. Veja, Fabrício, você vê, de novo, eu ressalto bem, não estou falando assim, que a pessoa faz de propósito ou está querendo fazer que o menino vire um estuprador, não é isso. Mas quando eu trato os meninos e as meninas de uma forma diferente, acho que isso é natural, trato as meninas com inferioridade, não penso nesses papéis que cada um tem, eu estou colaborando sim. Então, por que as atividades da casa, elas são só das meninas, se todo mundo mora dentro da casa? Então, embora a gente já avançou bastante, essa conversa ainda ela é muito presente, não é? Fala assim, a menina é que é a responsável por cuidar, a mulher é que é a responsável pelas crianças, pela comida, por cuidar da casa, por cuidar de tudo, mesmo quando ela trabalha fora. E, obviamente, que as crianças, os filhos, eles vão vendo essa diferença, né? Quer dizer, o pai, habitualmente, embora a gente já tenha, em muitos aspectos, melhorado, mas isso ainda acontece, o pai chega em casa e vai descansar. A mãe chega em casa e ela vai ter o segundo turno de trabalho, de coisas que ela precisa fazer, de coisas que ela precisa resolver, mesmo quando ela já trabalha fora, mesmo quando ela já contribui financeiramente com os aspectos da casa no financeiro. Os aspectos da organização e da casa também são dela. Então a gente acaba tratando diferente, né? O menino não precisa arrumar a cama, a menina precisa. O menino pode sair a hora que ele quiser, a menina já não, né? O menino pode pegar o carro, a menina tem que sair com o menino. Então a gente vai, no geral,
contribuindo para essas diferenças e para marcar essas diferenças na escola, na família, na mídia, né? A gente tem quando a gente fala dessa ideia da cultura do estupro, são várias coisas em que a gente vai contribuindo para que essa ideia, embora ninguém vai assumir que é natural, mas ela de uma certa forma se naturalize. Eu faço uma propaganda de cerveja e mostro uma mulher bonita com pouca roupa, né? E acho que tá tudo bem, né? Então qual é a ligação disso, né? Tá certo. Bom, o assunto é bastante interessante, infelizmente o nosso tempo é bastante curto aqui, mas queria agradecer a professora Mônica Abrantes Galindo, ela que é professora da Unesp aqui do IBIUS de Rio Preto, a gente falando sobre a cultura da violência contra a mulher, que infelizmente a gente tem visto esse reflexo nos últimos tempos e é todo um trabalho que precisa ser feito dentro das famílias, dentro da escola, para tentar mudar um pouco essa cultura. Professora, muito obrigado pela entrevista, forte abraço, ótimo dia para a senhora. Obrigada, Fabrício, estamos à disposição e bom trabalho para vocês. Obrigado.